você bater na pessoa é você rejeitar ela. Pior do que você bater na pessoa é você rejeitar a pessoa. Não, né? Porque acho que a dor é pior. Você ficar rejeitando, ignorando a pessoa. E quando nós ignoramos a Deus, Deus fica chateado também. Por isso que Ele corta. Ó, eu te dei 3 anos para você. Ó, 3 anos eu estava ali falando contigo. 3 anos eu estava ali lutando por você. Eu estava ali, ó. Eu usei um vaso, usei outro vaso. Eu falei através da palavra. Quando você pediu em oração, eu te revelei a palavra. Eu falei dali, daquele jeito. Eu falei daquele outro jeito. Mas você fez pouco caso de mim. Não respondeu conforme a palavra que eu te ordenei. Então, meu filho, teu tempo acabou, né? Tem hora que ele fala, ó, você tem que se arrepender. Se você não se arrepender, as portas do reino do céu vão estar fechadas para você. Porque o arrependimento é a chave. A chave da porta para entrar ao reino de Deus é o arrependimento. Primeira coisa que eu estava lendo aqui, as primeiras palavras que Jesus falou, quando ele começou o ministério, quando ele iniciou o ministério, ele fez a primeira pregação, ele começou a mesma coisa, igual João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o arrependimento das práticas, da desobediência, do pecado, é a porta de entrada, ou a chave que abre a porta para a gente entrar no reino de Deus. Sem arrependimento, não tem salvação. Porque mais que Jesus, Ele se entregou e morreu por nós, se eu não rejeito o pecado, porque o arrependimento é você não ignorar o pecado e você aceitar Cristo como seu Salvador. Se eu não rejeito o pecado e não me uno a Cristo, me entrego a Cristo, eu não tenho salvação. Então eu tenho que confessar: Senhor, eu não quero viver no pecado, porque eu creio que o Senhor me libertou dele, ele nunca mais venha me dominar. Me ajuda. E eu confesso, eu creio, eu vou me esforçar para servir o Senhor. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu creio no que o Senhor fez por mim. E aí a pessoa está salva. Amém? Então vamos guardar a nossa fé, vamos fazer o máximo para a gente poder fazer a vontade de Deus, porque a cada palavra que Deus nos dá, a palavra não pode cair no meio do caminho, não pode estar sendo sufocada pelas coisas do mundo. Aí a gente ouve a palavra aqui, eu chegar lá fora e perguntar: o que foi pregar no ano? Nem sei mais. Por quê? Porque não sabe, porque nem viveu, que esqueceu de botar em prática, por isso não lembra. Ontem eu estava até falando minha esposa, quando minha esposa chegou em casa, eu estava vendo uma pregação de um pastor, e ele falou algo muito forte sobre uns erros que Davi cometeu com os seus filhos. Os erros que Davi cometeu com os seus filhos. Estava falando que no momento mais difícil dos filhos de Davi nunca estava presente. E ele, ao invés de estar presente para resolver que o problema era dele, era a responsabilidade dele, ele estava sempre transferindo a responsabilidade dele para outras pessoas. Então Deus estava falando comigo através dessa pregação. E quando Deus me deu o entendimento daquilo, imediatamente eu fui agir. Porque é assim que Deus quer que a gente faça. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente tem que responder a palavra imediatamente, não é deixar para depois não, é na hora, responder o que Deus está querendo que a gente faça. Então quando ele falou aquilo, falou, ó, os filhos de Davi estavam com um problema. A filha dele, um irmão fingiu estar doente, um filho de Davi fingiu estar doente, liga para Davi, fala com Davi, pai, manda que minha irmã venha cuidar de mim que eu estou doente. Aí Davi, pensando no bem dele, pede a filha para ir lá cuidar do
filho, do irmão. E aí a filha vai lá com todo amor para cuidar do filho, o filho vai, agarra ela e abusa dela. O irmão vai lá e agarra ela e abusa dela. Só que esse erro, esse grave erro que esse filho de Davi cometeu, Davi não tomou uma atitude. Ele não foi enfrentar o filho, de falar com o filho cara a cara e resolver o problema que ele havia causado. Ele botou pessoas para resolver, ele nem foi de encontro ao filho dele. E aí se passou 2 anos, aí um outro filho chamado Absalom, que ficou indignado com a atitude, com o erro do irmão, esperando que o pai tomasse uma atitude, mas Davi não se manifestava para resolver o problema, para ir lá conversar com o filho, repreender o filho, enfim, fazer o que tinha que fazer, e Davi não tomou atitude. E Absalom ficou lá esperando. Olha, eu estou esperando meu pai agir, porque eu quero agir, não vou esperar meu pai, porque ele é o responsável pelo meu irmão. E nada, aí o irmão pegou a irmã, veio morar comigo, minha irmã. E a irmã ficou morando com o irmão que estava querendo ajudar e consolar ela naquela situação 2 anos. O pai não foi lá, 2 anos passou e o pai não foi ajudar os filhos, resolver o problema. E aí, passou 2 anos, aí o irmão que tentou ajudar a irmã falou: pai, chama meu irmão para vir fazer um banquete comigo. Convida ele, quero que ele esteja presente no banquete. E aí Davi, com medo, falando que já sabia que o irmão tinha raiva do outro. Só que o outro fingia que não estava tudo bem, mas ele tinha um ódio dentro. Tinha um ressentimento dentro contra o que o irmão havia feito com a irmã. E aí ele foi e Davi falou: não vou mandar os outros irmãos teus ir junto com ele e com você. E mandou os outros irmãos, quer dizer, mais uma vez ele tinha que resolver o problema, e ele botou outros irmãos para resolver. E aí, mesmo assim, não adiantou. A primeira oportunidade que Absalom teve, matou o irmão, para se vingar da irmã. E aí Davi continuou sem atitude, continuou transferindo a responsabilidade dele para outras pessoas. E aí mandou o filho que matou o outro irmão ir para a casa do sogro. E o filho ficou lá 3 anos. Ele não foi lá 3 anos enfrentar o filho olho a olho, cara a cara. E fala: por que tu fez isso? Não era para você ter feito isso. Ele não queria resolver os problemas dele frente a frente. Davi cometeu vários erros. E aí a vida de Davi, os filhos dele se matando, e o outro ficou 2 anos esperando o pai reagir. O pai não reagiu, ele tomou frente e reagiu, matando o irmão. E agora ficou mais 3 anos, o pai não ia lá conversar com ele. E ele: pai, eu quero ficar mais perto de ti, pai. Ó, vem meu filho, mas só que tu vai ficar 2 quilômetros da distância do pai.